Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 8, relembrando que na aula passada nós estudamos aí a parte de responsabilidade civil subjetiva. Na verdade, começamos aí a desbravar as questões próprias da responsabilidade civil subjetiva, logo após de termos visto aí as diferenças acerca da responsabilidade contratual para a extracontratual. E vimos então que os pressupostos para a responsabilidade civil subjetiva consistem nos seguintes: em uma conduta culposa do agente, em um nexo causal e em um dano. E daí começamos aí a desmembrar o que seria essa conduta culposa do agente que o levaria a ser responsável aí civilmente. E vimos então que a conduta culposa do agente, ela envolve uma ação ou omissão voluntária do agente, ou seja, um comportamento comissivo ou omissivo, também chamado de culpa in comitendo ou culpa in omitendo do agente. A ideia de voluntariedade necessária deste comportamento, que aí se traduz então na concepção de que o agente ele deve atuar com aquela vontade direcionada à consecução de algum resultado, né? Então, que daí pode ser para a própria realização do evento danoso ou então sem qualquer aí cuidado, né, ou então mesmo observância ao dever de cuidado necessário para evitar aí esse evento danoso no seu agir, mas esse agir que seja livre, né, e que ele então manifeste aí o seu comportamento, a sua conduta, sem estar aí obrigado por alguém, ou então sem qualquer escolha em razão de algum evento externo, causado por terceiro ou por um evento da natureza. Também vimos aí a ideia da imputabilidade, que ele deve poder ser aí atribuído a ele então a ideia de que ele será responsável por aquele dano, ou seja, que ele não está aí submetido a qualquer abalo no seu pensamento, na sua consciência, né? Então ele é uma pessoa imputável em razão do dano em que ele causou. E dentro dessas duas concepções, entendendo então que é necessário que haja uma certa previsibilidade do agente no momento da sua conduta, de que ele vá causar aquele dano. E finalmente então a ideia de dolo ou culpa, de intenção ou de agir aí de maneira imprudente, negligente ou imperita, traduzindo-se naquela ideia que vocês já conhecem bem, né, da culpa quando se age com imprudência, que é aquele então que não toma aqueles cuidados necessários. A negligência, aquele que se coloca numa situação de perigo sem observar os cuidados que seriam exigíveis daquela pessoa. E a imperícia, para aquele que tenta realizar algum trabalho técnico, mas ele não tem aptidão para tanto. Então, aliado com a intenção de causar o dano, que é própria aí do dolo, nós temos também a concepção, aí a confecção toda do dolo e da culpa. E aí eu trabalhei também com vocês a ideia de culpa levíssima, a culpa leve e a culpa grave, que temos somente aí uma previsão de talvez algum retorno dessa ideia lá no artigo 944, parágrafo único, que fala então da proporção entre a gravidade da culpa e do dano causado, que o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização. E temos em leis esparsas aí, né, na legislação extravagante, alguns exemplos como eu dei na aula passada para vocês. Veja só, hoje eu quero começar aqui falando com vocês sobre um último aspecto da culpa que é extremamente relevante, extremamente importante, que são as espécies de culpa que são apontadas pela doutrina, pela jurisprudência e que derivam de uma construção histórica e que podemos até discutir a sua relevância nos dias de hoje.
E quais são essas espécies de culpa que nós encontramos aí em todos esses estudos, né, e também entendimentos jurisprudenciais? Veja só aí na sua tela. Nós temos a chamada culpa in vigilando, a culpa in eligendo, a culpa in custodiendo e a culpa in contraendo. O que significa cada uma dessas situações? A chamada culpa in vigilando decorre aí da falta de vigilância, da falta de fiscalização exigida de alguém em face do comportamento de um terceiro. Onde vocês encontram essa ideia aí estampada da ideia da culpa in vigilando? Quando, por exemplo, o pai, o curador, o tutor tem a responsabilidade de ter vigilância sobre o seu filho curatelado ou tutelado. Então, é uma culpa in vigilando que se fala aí, tá? Então, ele não teve a vigilância necessária aí sobre aquela pessoa, e essa pessoa aí, o filho curatelado, tutelado, acabou por causar um dano, né? E daí então haveria a culpa desse que deveria ser o vigilante, e ele deveria indenizar pelo dano causado pelo seu filho, pelo curatelado ou pelo tutelado. É o exemplo mais clássico de culpa in vigilando. Veja, podemos ter outros. Podemos falar de culpa in vigilando aí, daquele que é o responsável para as crianças, por exemplo, numa escola. Né? Então, se a criança sofre algum dano, por exemplo, aí, sofre alguma lesão corporal de qualquer espécie aí no ambiente escolar, pode haver aí, então, a culpa in vigilando daquele que não observou a conduta, o comportamento dessa criança. Né? Então, a primeira ideia de culpa in vigilando é essa daí. Agora, vamos ver a culpa, a próxima aqui, que é a culpa in eligendo. O que é a culpa in eligendo? É aquela que se dá pela eleição de uma pessoa. Como assim? Que decorre de uma má escolha daquele que foi escolhido, foi selecionado como seu representante. Exemplo claríssimo que acontece isso é a responsabilidade do empregador pelos atos do seu empregado. Então ele elegeu mal, contratou mal aquele trabalhador, aquele empregado, que causou dano em terceiro. Em razão desse dano causado, o patrão, aí o empregador, responderá por esses danos. Tá? Então se fala aí na ideia de culpa in eligendo, porque ele elegeu mal a pessoa que acabou causando danos em terceiros. Tá bom? Próxima espécie de culpa que nós temos aqui é a chamada culpa in custodiendo. E é muito parecida com a culpa in vigilando. Só que, ao invés de ter vigilância, fiscalização sobre um ser humano, sobre uma pessoa, normalmente aí sobre um incapaz, nós temos aqui a falta de vigilância, né, a falta de custódia, digamos assim, acerca de coisas ou então de animais. Então, aquilo que não é ser humano, falamos de culpa in custodiendo. E quando é ser humano, falamos em culpa in vigilando. O que é a ideia da culpa in custodiendo, então? Quando, por exemplo, você derruba um determinado objeto que acaba machucando, causando dano em alguém, você tem um animal, por exemplo, um cachorro feroz, que acaba aí atacando uma pessoa e causando lesão corporal. Nessas situações, esses danos causados são de responsabilidade do dono da coisa ou do animal. Então, ele que deverá ter o dever de indenizar pelo dano causado. Ainda que ele não tivesse, digamos assim, um certo controle sobre o animal, sobre o comportamento dele, ou até mesmo em razão do objeto que, por exemplo, cai de um prédio e atinge uma pessoa na rua, porque em razão de uma ventania muito forte e o vaso caiu e acertou a pessoa na rua. Veja,
ainda que não tenha tido essa intenção de causar dano a outrem, que não tenha tido um comportamento explícito, imediato aí para causar esse dano, ainda há essa responsabilidade por causa da culpa in custodiendo, tá bom? E por fim, temos aqui a chamada culpa in contraendo. E do que se trata a culpa in contraendo? É aqui aquela culpa derivada do momento anterior à celebração de um contrato. Naquela fase que chama de fase de pontuação que nós estudamos lá em Direito Civil 4, em que as partes estão aí então realizando negociações preliminares para a celebração do contrato. Mas aqui nós temos uma questão maior, que a forma como as partes estão aí negociando, estão criando interesses legítimos, expectativas legítimas que o contrato será celebrado. Então pense, aquelas situações em que eu começo uma negociação de um contrato, estou prestes a celebrá-lo, e a parte contrária, o outro contratante, ele começa a fazer investimentos para a execução desse contrato. Então, de antemão, ele já começa a adaptar o local do serviço dele, começa a comprar máquinas, insumos, para poder executar plenamente esse contrato. Eis que ele é surpreendido pela negativa de celebração do contrato. Veja que aí, como nós trabalhamos lá em Direito Civil 4, né, é uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, porque é um comportamento contraditório, né, e que daí então merece também reparação. E que, para fins de responsabilidade civil, podemos chamar de culpa in contraendo, tá bom? Então, 4 espécies aí de culpa que são famosas, conhecidas dentro do nosso direito civil, com expressões próprias aí. Falamos também de culpa in comitendo, ou também chamada de culpa in faciendo ou fatiendo, que é a ideia de conduta positiva, de comportamento, de um agir que pode causar dano, e a culpa in omitendo, né? Que é a ideia então da omissão, daquela então comportamento negativo que acaba causando dano e responsabilizando aquele que se omitiu, tá? Veja só, além disso, além desse nome de culpa in omitendo, podemos chamar de culpa in non faciendo ou culpa in non facendo, ou até mesmo culpa in negligendo, tá bom? Também são aí sinônimos. Veja só, falei aí dessas principais 4 espécies aí, que têm designações um tanto quanto diferentes daquilo que nós trabalhamos anteriormente, né? Veja, elas ainda persistem na nossa ideia do Código Civil de 2002? Funcionam ainda da mesma forma? Veja que não, tá? Mas não porque não tem mais aplicabilidade nenhuma falar dessas expressões, ao menos as 3 primeiras, tá? Porque ainda pensamos aí em razão de culpa em vigilando, culpa em eligendo ou culpa em custodiando. Mas o Código Civil de 2002, ele deu um tratamento diferenciado a esses tipos de culpa que tradicionalmente falávamos, que ele transformou uma responsabilidade subjetiva em responsabilidade objetiva, que nós já vamos falar sobre ela aí futuramente nas nossas aulas. Mas entenda o seguinte, uma responsabilidade que é independente de culpa ou dano daquele que é responsável pela indenização. Então vamos pensar aí nos exemplos dados, né? Culpa e vigilando. O pai da criança, ele é responsável independentemente de dolo ou culpa. Ou seja, o simples fato do filho dele ter causado um dano, a lei já atribui a ele a responsabilidade de indenizar. Assim como o empregador, que deve ter a responsabilidade de indenizar pelos danos causados pelo seu empregado, independentemente de o empregador ter dolo ou culpa.
E na culpa in custodiendo, independentemente daquela pessoa que é detentora da coisa ou do animal ter aí agido com dolo ou culpa, os danos decorrentes dessa agressão do animal ou até mesmo do evento danoso causado pela coisa, também é responsabilidade dessa pessoa detentora. Então, veja que não precisa ter sido aí o pai negligente com a criança, deixado de ter a vigilância necessária, né? Ele pode estar aí vigilante, de olho na criança, mas se ela ainda assim causou o dano, ele é responsável, objetivamente, tá? Então, veja, na perspectiva do Código Civil de 2002, não teríamos aí o porquê de falar de culpa em vigilando, em eligendo ou em custodiando. Mas as expressões persistem na utilização de decisões judiciais, por vezes na doutrina, porque é uma forma aí de delimitar qual forma de responsabilização nós estamos tratando. Então, às vezes falamos assim, houve uma falha na vigilância, ainda que a lei atribua objetivamente a responsabilidade. Nessa expressão eu falo, olha, teve uma culpa em vigilando, tá? Mas não em razão que tenho que comprovar a culpa, mas simplesmente para destacar que houve aí uma ausência de vigilância, que seria talvez aí exigível daquele que foi responsabilizado, tá? Vamos estudar com mais profundidade as questões de responsabilidade civil objetiva adiante na matéria. Mas só quero mostrar para vocês aqui, olha só, que o artigo 932, ele fala, por exemplo, que são também responsáveis pela reparação civil. 1. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. E essa razão da companhia aqui, nós vamos discutir a polêmica em torno disso. Tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles. E daí, donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. E os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. E veja, todos esses casos, todas essas pessoas, conforme 933, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Veja, independentemente de culpa. Por isso que o Código Civil agora fala em responsabilidade objetiva para essas pessoas elencadas do artigo 932. Daí, olha só. Além disso, 936. Dono ou detentor do animal vai ter que ressarcir por dano por este causado, né? Se não for culpa da vítima ou força maior, são outras situações. Também, dono de edifício ou construção, responde pelos danos que resultarem de sua ruína, né? Então aí, se o prédio despencar um pedaço dele por causa da sua destruição e tudo mais, ele veja que devia ter sido reparado, também aí responde pelo dano. Aí, se as coisas aí, então, caírem ou forem lançadas do prédio e aí então causar dano, também é a responsabilidade de maneira objetiva. Então veja só, no fim então, essas expressões não têm mais aplicação técnico-jurídica assim persistente dentro do nosso sistema aí, mas temos a ideia por trás para justificação aí do liame da responsabilidade para essas condutas especificamente, né? Para falarmos aí então de vigilância, em custódia, em eleição de alguma pessoa, que isso é interessante. Ficando de fora somente dos 4 espécies que eu falei para vocês, a culpa in contraendo, aí que trata de uma questão muito mais voltada à responsabilidade contratual, lá, né, da questão do princípio da boa-fé e tudo mais, que na sua violação pode acarretar em responsabilização civil. Tá bom? Ainda que extracontratual, dentro da responsabilidade depois contratual quando celebrado o negócio.
Muito bem. Tratado dessas questões sobre a culpa em si, nós então encerramos aqui para falar sobre as ideias da conduta culposa, né? Já falamos então desse comportamento comissivo, omissivo, essa conduta culposa. E podemos partir então para o próximo elemento da responsabilidade civil subjetiva, que veja, já adianto para vocês, é um elemento também que está na responsabilidade civil objetiva, tá? Mas, como estamos falando da responsabilidade civil subjetiva primeiro, tratei dele aqui para falar especificamente nesse momento desse ponto, tá bom? Que é aqui a ideia do nexo causal, tá? Questão do nexo causal, da relação de causalidade. E quando falamos de relação de causalidade, vocês devem até se recordar um pouco, e com razão, com aquelas teorias do nexo de causalidade, aquelas ideias sobre causalidade que nós tínhamos lá no direito penal. A ideia, então, quando que o agente responde pelo crime? Quando há nexo entre a conduta e o resultado aí delituoso. E veja, as teorias acerca do nexo de causalidade, que vocês observaram lá, estudaram no direito penal, também têm aplicação na responsabilidade civil, com alguns temperamentos, com algumas questões que talvez mudem um pouco alguns exemplos aqui, mas nós voltamos a pensar em cima delas. Vamos então ver cada uma dessas teorias. Olha só, nós temos aí então a chamada teoria da equivalência das condições, também conhecida como conditio sine qua non, a teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta ou imediata. Vamos pensar primeiro na teoria da equivalência das condições. O que significa essa teoria? A ideia aqui é a seguinte, que todos os fatores causais, eles se equivalem caso tenham relação com o resultado. O que eu quero dizer com isso? Que pela teoria da equivalência das condições, tudo que for causa para aquele resultado tem aí nexo de causalidade, logo atrai responsabilidade. Então, a causa imediata é causa que levou ao resultado e a pessoa deve ser responsabilizada. A causa da causa, a causa da causa da causa, a causa da causa da causa da causa. Ou seja, tudo que vem de antecedente que fez chegar aquele resultado tem responsabilidade. O problema aqui é muito simples, muito claro, e vocês já viram isso, inclusive lá em direito penal, né? Que se eu for pensar na teoria da equivalência das condições, eu tenho um regresso ao infinito. Vocês devem ter pensado naquele exemplo da pessoa que dá um tiro na outra e essa vítima vem a falecer. Quem é o responsável? Pela teoria da equivalência das condições, puramente, é responsável a pessoa que deu o tiro, a pessoa que vendeu a arma, aquele que fabricou a arma, aquele que entregou aí toda a matéria-prima para a fabricação da arma. E daí então a gente tem um regresso infinito que no fim, né, de maneira até humorística, podemos falar que quem é responsável por tudo é Adão e Eva, né? Porque a gente vai voltar sempre aí ao infinito das causas. E que, de certa maneira, a gente tem essa ideia da teoria da equivalência das condições lá no artigo 13 do Código Penal. E que temos temperamentos, então, para aplicação dessa equivalência das condições, a partir dos outros dispositivos, das outras normas jurídicas no Código Penal, tá? Mas o artigo 13 caput, ele discorre justamente, na forma como ele está descrito, sobre essa teoria da equivalência das condições. Para fins de direito civil, podemos falar da mesma forma? Veja, teoria da equivalência das condições não é aí adequada, digamos assim, para a responsabilidade civil. Por quê?
justamente essa crítica que eu fiz do regresso ao infinito não permitiria uma responsabilização segura. Ou melhor até dizendo, uma atividade qualquer de maneira segura. Porque a gente pode pensar justamente naquele efeito borboleta, né? Que um pequeno ato seu, que poderia ser inofensivo, poderia levar aí a resultados catastróficos. E você, sem qualquer consciência, acabaria por ser responsabilizado por aquele dano, por aquele resultado danoso. Tá? Então a teoria da equivalência das condições é a que é a mais refutada das teorias acerca do nexo de causalidade. Tá bom? Vamos ver então a próxima, que é a teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada vai falar aqui que deve ser feito um juízo de probabilidade. Com que ideia? Que só o antecedente abstratamente idôneo à produção do efeito danoso é que poderá então levar à responsabilização do agente. Como assim? O juízo ele terá aqui que verificar o caso concreto e, na análise do comportamento daquele que está sendo imputado à produção do resultado, verificar se esse comportamento de maneira abstrata, ou seja, fora do caso concreto em si, se ele estaria apto a causar aquele resultado. Vamos pegar um exemplo aqui, dado pela doutrina, tá? Bastante interessante, que deixa bastante claro isso. Vamos dizer o seguinte: uma determinada pessoa estava aí indo em direção ao aeroporto para tomar um voo. Eis que um desafeto dela acaba por impedir a sua viagem. Então segura tudo mais, fecha o carro, começa a fazer graça, tranca portão, tudo mais, e faz essa pessoa perder o voo. Essa pessoa que ia voar, então, entra em contato com a empresa aérea e consegue a remarcação aí do voo para um voo seguinte. Nesse voo seguinte, então, ela se prepara bem, consegue aí chegar no aeroporto e tomar esse voo. Eis que, na hora que ela está naquele avião, esse avião aí acaba caindo e todos os passageiros acabam falecendo. Veja só, se fôssemos pensar na teoria da equivalência das condições, aquele que primeiro impediu a viagem, ele seria responsável, não seria? Por quê? Porque ele impediu a pessoa lá, né, o passageiro, de tomar o primeiro voo, teve que tomar o segundo e, como ele tomou o segundo, ele acabou vindo a falecer. Então a culpa seria dessa pessoa aí, desse desafeto que impediu a viagem. Isso na teoria da equivalência das condições, nas conditio sine qua non. Para a teoria da causalidade adequada, você tem que fazer uma abstração e pensar o seguinte: olha só, essa pessoa que impediu o primeiro voo, abstratamente, impedir uma pessoa de entrar no avião leva necessariamente, já causa aí a morte pela entrada no avião no segundo avião? Não. Abstratamente, você só impedir o voo vai fazer com que a pessoa perca, se atrase para aquele voo. Então, o resultado morte não pode ser imputado, né? Não pode haver a responsabilização daquele que impediu o primeiro voo. Essa seria a ideia aí dessa causalidade adequada. Porque, veja, o juiz, no momento da análise do caso concreto, olhou para o comportamento e verificou abstratamente se aquele comportamento tinha algum potencial, se ele era idôneo a causar aquele resultado. Se não é idôneo, para tanto, não pode haver a responsabilização, tá? Vamos pensar naquele exemplo que eu dei lá para a equivalência das condições também. A pessoa que disparou a arma de fogo e cometeu um homicídio lá de uma outra pessoa.
nessa situação, pela equivalência das condições, o fabricante da arma, o vendedor da arma, ele vai responder pela equivalência das condições? Responderia, né? Veja, estou falando no campo civil. Não pense aqui dentro do campo penal, porque ele tem as limitações do elemento subjetivo, né? Dolo e culpa, tudo mais, que vão encerrar o nexo de causalidade. Estamos falando dentro do campo do direito civil. Pela equivalência das condições, responderia, porque deu causa ao resultado. Agora, pela causalidade adequada, vender a arma de fogo, produzir a arma de fogo, abstratamente leva a um homicídio, né? É o curso natural da vida, das coisas, é o normal que acontecer que leve ao homicídio? Não. Você realizar essa atividade, inclusive lícita, de fabricação, de venda da arma, em nada. Aí tem projeção para o homicídio. Logo, não é uma causa adequada à produção do evento danoso. Tá bom? Então a gente tem esse outro exemplo. Para finalizar com um terceiro exemplo, para fixar bem essa ideia, dado até pelo professor Carlos Roberto Gonçalves. Digamos que uma pessoa chega para outra e dá um tapinha assim na cabeça. Simples, na cabeça dessa pessoa. Eis que essa pessoa que sofreu o tapinha, que seria inofensível para toda a população, ela tem uma deformidade na formação óssea da cabeça dela, e isso aí acaba causando um abalo no seu cérebro e tudo mais, e que leva essa pessoa a óbito. Veja, o que deu tapinha, ele vai ser aí responsabilizado? Pela equivalência das condições, sim, porque ele deu causa ao resultado. Agora, pela causalidade adequada, não. E por que não? Porque no curso normal da vida, você dar um tapinha numa pessoa qualquer aqui na cabeça não significa dano nenhum, lesão nenhuma. Agora, para essa pessoa específica, acabou causando esse dano porque ela sofria dessa enfermidade. Mas veja, desconhecida da pessoa que deu o tapinha. E por isso, então, não é causa adequada para a responsabilização. Tá bom? Finalmente, nós temos a terceira teoria que trata aí do nexo de causalidade. Veja só. Que é a teoria, então, da causalidade direta ou imediata, também conhecida aí pelo nome de causalidade necessária, que foi aí desenvolvida por Pothier na França e foi trazida e desenvolvida aqui no Brasil por Agostinho Alvim na obra dele Da Inexecução das Obrigações e Suas Consequências, que é um clássico dentro do direito civil. Mas a ideia original é do Pothier, lá dentro do direito francês. E o que vai falar essa teoria? Vai dizer que para haver essa responsabilização, é preciso que o antecedente fático ele esteja vinculado de maneira necessária ao resultado danoso. Como assim? Que o resultado danoso seja consequência direta e imediata da causa ou do fato que está sendo apontado aí como causa, tá? Então veja, por isso que fala aí da teoria da necessariedade também, né? Da causa necessária. Porque veja, tem que ver tudo aquilo que foi necessário de maneira direta e imediata para causar aquele dano. Se não é direto e imediato, é então mediato tão somente, não pode haver responsabilização, tá bom? Um exemplo clássico aqui que a gente encontra para explicar essa ideia do Pothier, né? Que ele mesmo dá um exemplo na obra dele e é repetido pelo professor Augusto Alvim, né? Olha só, a ideia é o exemplo da vaca chamada compra da vaca pestilenta, tá? Falei Agostinho Alvim, perdão, tá? Compra da vaca pestilenta. Qual que é esse caso? Um vendedor, sabendo que a vaca dele possui aí uma doença contagiosa,
acaba vendendo a sua vaca para um comprador. Esse comprador leva a vaca lá para o meio do seu rebanho, eis que o rebanho acaba ficando contaminado também por essa doença e todo o rebanho mais a vaca originalmente comprada acabam morrendo. Com a morte, esse comprador acaba por não ter meios aí de subsistência, porque toda a sua atividade de produção, seu meio de viver, aí de conseguir dinheiro, era justamente a exploração desses animais. Ele acaba então ficando com dificuldades financeiras e acarreta então no problema de que ele tem todos os seus bens aí restantes sequestrados, né, penhorados e tudo mais, e ele então perde boa parte do seu patrimônio. A pergunta que fica é a seguinte: afinal, o vendedor pode ser responsabilizado por todos esses danos sofridos pelo comprador? Aí que Pothier então vai desenvolver essa ideia da necessariedade da causa e vai dizer o seguinte, que por ser somente os danos diretos e imediatos pelos quais a pessoa pode responder, o vendedor só será responsável pela morte da vaca vendida e do seu rebanho, ou melhor dizendo, do rebanho do comprador. Mas o vendedor não será responsável pelo sequestro dos bens, pela perda do patrimônio do comprador, porque isso é um dano que é mediato e não imediato, como determina a teoria. E por que imediato? Porque após a perda do rebanho, aquele que era o comprador, aí fazendeiro, ele poderia ter tomado outras medidas, pensado de outra forma, para poder aí impedir que os seus bens fossem aí sequestrados. Mas, como ele não tomou essas demais medidas, como ele não evitou a ocorrência desses danos, então não pode o vendedor ser responsabilizado por esses danos aí a mais, que formaria aí um novo nexo de causalidade, tá? Podemos pensar em tantos outros exemplos aí possíveis, né? Além desse clássico do Pothier, também trazido pelo professor aí Agostinho Alvim, como podemos pensar no caso seguinte, que inclusive é bastante pensado em termos do direito penal, né? Caso de uma pessoa que sofre uma lesão corporal, entra numa ambulância, né? E no trajeto a ambulância capota e acaba a pessoa vindo a falecer em decorrência desse acidente de trânsito. Veja, a pessoa que causou a lesão corporal responde pelos danos causados? No direito penal, a gente diz que não. Por quê? Porque se formou um novo nexo de causalidade. No direito civil, também falaremos que não. E por que não? Porque aqui o evento morte não foi um dano direto e imediato decorrente daquela lesão corporal praticada pelo agente. Então, não há como responsabilizá-lo pelo evento morte, mas somente pela lesão corporal, né? Então, se no direito penal podemos punir pelo crime de lesão corporal, no direito civil a indenização será no limite da lesão corporal e não pelo evento morte, que ele foge da relação de causalidade, configurando aí, nesse exemplo dado para vocês, né, uma causa relativamente independente, superveniente. E nisso podemos lembrar até daquelas questões trabalhadas aí por vocês, né, em direito penal e que são aplicáveis também ao direito civil sobre as concausas. Olha aí na sua tela sobre esse tema. Deixa eu abrir aqui. Opa, pronto. Olha só. Vamos pensar aí nos casos, né? Com causa, a gente tem absolutamente independente e relativamente independente. E cada uma aí
tem uma concepção própria para falar sobre a responsabilização do agente. E podemos aqui aproveitar muito daquelas conclusões que vocês tiraram em direito penal. Para uma concausa absolutamente independente pré-existente. Vamos pensar naquele exemplo clássico da pessoa que ingere veneno e daí toma um tiro. Afinal, a pessoa acaba respondendo pelo evento morte em razão do veneno? Não, porque é uma causa absolutamente independente. E daí então, se é pré-existente, a responsabilização vai até o comportamento, até o dano que foi causado. Para fins de direito penal, uma lesão corporal, se for o caso, né? Ou até homicídio na forma tentada, temos que ver aí qual que foi a situação. Mas para efeitos de direito civil, vai ser então a indenização calculada até a lesão causada. Então, se é absolutamente independente, pré-existente, não há responsabilização pelo resultado, né? Resultado final aí. Concomitante, que tem aquele caso clássico também, da pessoa que toma um tiro e nesse exato momento ela sofre um infarto, sofre um AVC e vem a falecer em razão disso. Veja, a solução é a mesma da causa absolutamente independente pré-existente. E a superveniente, que é, por exemplo, a situação em que a pessoa toma um tiro e daí, digamos que sem qualquer relação com o que está acontecendo, cai, por exemplo, um vaso de uma janela de um prédio e atinge a cabeça dessa pessoa, a matando. Veja, também não pode o agente responder pelo evento morte. E por isso a indenização para fins civis vai até o limite da lesão causada, tá? Sobre as concausas relativamente independentes. Quando a gente fala da questão da relativamente independente pré-existente, vamos dizer o caso daquela pessoa que é hemofílica e que daí então sofre alguma lesão e ela acaba aí pela sua condição, né, de saúde e tudo mais, acaba vindo a falecer. Se essa situação aí anterior, veja, ela não é aí relevante para a solução do caso. Por quê? Porque se a pessoa tem essa doença anterior, né, e ela mesmo assim é atingida e vem a falecer, veja que aí o resultado vai continuar sendo imputado ao agente, porque ele causou o evento morte no fim, independentemente de ter um agravamento anterior, né, que levou aí à morte, mas vamos dizer assim, de forma mais acelerada. Se é concomitante, né, no caso aqui, concomitante, que vamos dizer que aquele infarto que a pessoa sofreu, aquela parada cardíaca lá, vem em razão do susto de ver a arma de fogo. Veja, aí não é porque a pessoa tinha uma condição aí anterior e que aquela condição por si só levou à morte, mas que teve aí de forma concomitante, né, em razão da próprio comportamento, da conduta do agente, que levou aquele resultado. Veja, nesse caso, aí nós temos também a não interrupção do nexo causal, levando o agente a responder pelo dano, né, total, aí pelo evento morte, se for o caso. E na relativamente independente superveniente, é a única que a gente vai falar que pode haver o rompimento do nexo causal, se ele por si só determinar a ocorrência do evento danoso. Que daí é o exemplo que eu dei para vocês lá, que vocês conhecem muito bem, que é o exemplo da ambulância, né? Que ela acaba capotando e veja, ainda que seja relativamente independente, porque a pessoa só estava na ambulância porque houve o evento aí, danoso anterior, mas o evento morte formou um novo nexo causal em razão do acidente, não podendo o agente aí do dano originário responder pelo evento morte. Então, no fim,
veja só, nós excluímos todas as causas absolutamente independentes e a relativamente independente superveniente da responsabilização do agente pelo dano final, aí digamos assim, né, pelo evento mais grave. Mas na pré-existente, na concomitante relativamente independente, persiste essa responsabilização. Em todos da absolutamente independente e da relativamente independente superveniente, o agente responde até a extensão do dano causado. Então a indenização ficará limitada a essa extensão. Já na pré-existente concomitante de uma concausa relativamente independente, ele responde por todo o dano sofrido pela vítima. Tá bom? Uma pergunta que se faz agora é a seguinte: vista essas três teorias da causalidade direta e imediata, da causalidade adequada e da equivalência das condições, qual que é adotada pelo nosso direito civil? E aqui é uma pergunta tormentosa, porque a doutrina se divide bastante. Os autores mais tradicionais costumam defender a teoria da causalidade adequada, a segunda teoria. Enquanto que alguns contemporâneos nossos têm defendido a teoria da causalidade direta ou imediata ou da causalidade necessária, tá? O problema aqui é que, embora tenhamos resultados diferentes para essas teorias, como nós realmente vimos, acabamos de perceber aí pela análise, veja que a jurisprudência costuma oscilar muito e utilizar às vezes as expressões de forma equivocada como sinônimos, como se a equivalência das condições, como a causalidade adequada ou a causalidade direta ou imediata, essa necessariedade da causa, fossem aí tudo a mesma coisa e levasse a sempre o mesmo resultado. O que é falso e que contribui ainda mais para a confusão que se tem da causalidade, tá? Eu, pessoalmente, acompanho a doutrina contemporânea. E por uma razão muito simples, que eu adoto a ideia da teoria, então, da causalidade direta ou imediata. Porque o nosso Código Civil, de certa maneira, faz uma referência expressa a essa teoria. Olha só o artigo 403, que é voltado principalmente à responsabilidade contratual, mas se aplica também à responsabilidade extracontratual. Vai dizer que ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Então veja, a própria lei, o próprio Código Civil, fala de dano direto e imediato, que, a meu ver, é uma adoção aí expressa dessa teoria. E por isso eu acredito que ela é a mais adequada, aí, digamos assim, né, para explicar o nexo de causalidade no nosso direito civil, tá bom? Mas, veja, essa é uma opinião própria minha, acompanhando alguns autores contemporâneos. Mas a verdade é que temos aí muitos autores de renome aí que vão continuar defendendo a causalidade adequada, tá bom? E até porque, veja, a meu ver, a teoria da causalidade então direta e imediata explica melhor em razão dessa ideia de necessariedade para a causa, né? Porque a teoria da causalidade adequada acaba trabalhando com aquela ideia hipotética, abstrata para analisar o comportamento. Enquanto que você tem que olhar para a teoria da causalidade aí direta e imediata, justamente se aquela conduta foi necessária para a causação do dano. Então, quando você vê essa necessariedade próxima aí, né, e que foi obrigatória ela acontecer para haver o dano, você consegue vislumbrar melhor aí a relação de causalidade. Mas isso deixo aí para vocês verem qual teoria vocês se convencem mais.
A que só eu não recomendo, digamos assim, vocês adotarem é a da equivalência das condições, porque ela é refutada de maneira quase unânime pelos autores civilistas, porque ela é muito fraca para fins aqui no âmbito civil, tá bom? Muito bem. Agora, então, encerro o nosso último tema para falar sobre aqui culpa concorrente, tá? E o que é a culpa concorrente? Ela tem aqui previsão expressa no nosso Código Civil e ela vai aí ser tratada no artigo 945. Olha aí na sua tela o dispositivo legal. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. O que aqui a gente está querendo falar? Né? A gente fala então aqui de concorrência de causas, e que alguns aqui falam até de concorrência de culpas, que eu acredito que não seja aqui a expressão mais tecnicamente correta. Que você tem então uma situação em que a própria vítima contribui para o dano sofrido por ela. Então, veja que, embora exista um agente que está causando aquele dano, a vítima, pelo seu comportamento, ela consegue agravar ainda mais. Então, ao invés de ela evitar o dano ou tentar minimizá-lo, ela piora a sua situação. E quando ocorrer isso, essa vítima, portanto, não poderá ser indenizada completamente, mas deverá haver uma fixação do valor indenizatório conforme a contribuição de cada um aí no evento danoso, tá? Vamos voltar lá para o dispositivo para ficar claro isso daí. Olha só. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Aqui nós temos algumas impropriedades técnicas, né, para falar de gravidade da culpa aqui em confronto com a do autor do dano, que na verdade a gente não está fazendo análise de gravidade de culpa, como o código está falando, né? Que na verdade nós estamos olhando aqui o fato da vítima, ou seja, qual a sua contribuição para o evento danoso, né? Para então verificar aí qual será a extensão da indenização pelo autor do dano. Então, aqui você não vê a gravidade em si da culpa da vítima, mas como que ela participou do evento danoso. Vamos pensar em alguns exemplos sobre isso? Vamos pensar no primeiro exemplo seguinte, que uma pessoa está dirigindo seu veículo em velocidade inadequada na via. Então está além do limite de velocidade. Eis que uma pessoa passa correndo para atravessar a rua e passa aqui fora da faixa de pedestre e é atropelada. Veja só, temos aí culpa concorrente, né? Causas concorrentes, até para ficar mais tecnicamente correto falando. Por que causas concorrentes? Porque, embora o autor do dano, que estava dirigindo o veículo, estivesse em velocidade inadequada, não poderia estar trafegando naquela velocidade na via, o pedestre atropelado, a vítima, também não poderia ter atravessado fora da faixa. Então, aí uma concorrência de fatos que levaram ao prejuízo, ao dano. E por isso, então, deve ser feita a fixação da indenização conforme a contribuição de cada um no dano, né? Então, aí não poderia o motorista do veículo pagar integralmente o valor da indenização, já que teve aí uma contribuição própria do próprio pedestre aí, tá bom? E isso deve ser verificado pelo próprio juiz, certo? Um outro exemplo que nós podemos pensar, também envolvendo aí veículos para ficar fácil,
é aquela ideia de que a pessoa, quando essa pessoa utiliza um produto de maneira inadequada, e ainda que esse produto tenha algum defeito, tenha algum aí, um vício interno, né? Esse produto aí, ele apresenta esse problema e aliado a isso, a pessoa também acaba o utilizando de forma inadequada e acaba contribuindo para o agravamento do dano. Nisso daí, então, podemos falar também de culpa concorrente. Embora tenhamos aí algumas divergências, e já alerto vocês, para fins de direito do consumidor, se é admissível falar de culpa concorrente ou não. Mas isso é um assunto que fica para o direito do consumidor. Pense aí em alguém que está utilizando o produto, mas não dentro de uma relação de consumo, né? Adquirido dentro de uma relação civil propriamente dita. Tá? Podemos pensar também nessa ideia de culpa concorrente. Ok? Então era isso daí que eu tinha para tratar na aula de hoje com vocês, tá? E então, na próxima aula, continuamos aí desvendando mais outras questões importantíssimas sobre a responsabilidade civil, ok? Muito obrigado então pela atenção de todos e até a próxima.